DBT na prática, aprendendo a regular emoções e construir uma vida que vale a pena ser vivida. Quando você passa a aceitar, tá? Eu aceito que eu estou triste, mas eu não preciso me machucar para poder acabar com o meu sofrimento. É muito disso do propósito, porque é você cuidar de uma vida de uma outra pessoa, é você acolher, né, a dor da outra pessoa que a gente sabe não é difícil. Mais o Natcast no ar. Você já está nos assistindo, já curte esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem ali ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre DBT na prática. Aprendendo a regular emoções e construir uma vida que vale a pena ser vivida. E para estar falando um pouquinho hoje sobre esse assunto aqui comigo no podcast, estou com a Rosana Borzan, ela que é psicóloga e neuropsicóloga e também escritora. Ela foi coautora desse livro, Mulheres na Psicologia. Pô, gratidão por você estar aqui, né, no Natcast, por falar sobre esse tema que a gente vai estar hoje abordando sobre as emoções DBT na prática, que para mim é muito novo, né? Até quando a gente conversou, falei, nossa, interessante, porque é algo bem novo, não conhecia. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, falasse um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre sua história, por que que você decidiu aí, né, ser psicóloga também. Bom, primeiramente, prazer estar aqui e super obrigada pelo convite, Nath. É uma honra, né? De verdade. Já faz um Sim, tempo, né, que a gente está ensaiando para eu estar aqui e sim. finalmente deu certo. Então, estou muito feliz, né, de estar aqui. Então, como você falou, sou Rosana Borzan, psicóloga há 15 anos. Atuo com pacientes assim de alta complexidade. Uhum. Então, a DBT, ela trouxe para mim, quando eu conheci a DBT, ela me trouxe assim ferramentas cientificamente comprovadas para eu poder atuar com mais efetividade com esses pacientes, sabe? Uhum. Então, eu comecei na psicologia, assim, eu falo que a psicologia me escolheu. Tanto é que no capítulo do livro, eu digo, né, psicologia como missão de vida, mas em algum momento eu falo que ela me escolheu, porque eu vim de uma história muito difícil, muito complicada, perdi meus pais muito cedo, fiquei fora da escola durante muitos anos, voltei a estudar, me tiraram da escola na quinta série. E aí eu voltei a estudar, eu tinha mais ou menos uns 23 anos, fiz ali supletivo na época, tinha que correr atrás contra o tempo, né? Uhum. E quando me formei no ensino médio, falei, bom, e agora? O que que eu vou fazer? Queria fazer faculdade, porque a minha mãe sempre disse que os filhos tinham que estudar, apesar dela ser analfabeta. Hoje eu não tenho os meus pais, eu perdi meu pai Uhum. eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe eu tinha 12. Então, no livro a gente conta um pouquinho também, né? Porque o livro ele fala Mulheres na Psicologia, o poder de uma história. Então, mulheres fortes que passaram por muitas dificuldades e conseguiram superar. Eu falo com muita resiliência, com Uhum. muita determinação, eu consegui verdadeiramente transformar a minha história. E foi um prazer enorme também poder, sabe, contar um pouco dessa história nesse capítulo do livro. Então, quando eu voltei a estudar, que aí eu falo também, né, dessa época no livro, dessa Uhum. parte da vida, eu fui fazer administração, porque eu falo quando a gente não sabe direito o que quer, vou fazer Qualquer coisa administração, serve, né? vou fazer administração porque é genérico, tem um leque grande, oferece um leque grande aí pra gente. Aí fiz 2 anos, mas eu não sou de exatas, não me dei bem. Aí parei no meio e falei, e agora? O que eu vou fazer? Comecei a trabalhar bem cedo. Comecei a Uhum. trabalhar com 12 anos, já na área de departamento pessoal, no escritório de contabilidade. Então, trabalhei praticamente 20 anos nessa área. E quando eu Uhum. entrei numa metalúrgica, numa empresa, eu era supervisora ali de recursos humanos e eu comecei a supervisionar uma estagiária de psicologia. Sim. E aí eu comecei, como eu fazia entrevista com os funcionários, aquela coisa toda,
eu comecei a me interessar pelo que ela estava trazendo. Eu falei, nossa, eu posso me qualificar mais e posso ser psicóloga. Aí eu descobri que eu poderia ser psicóloga organizacional e para eu poder fazer essa parte mais de recrutamento e seleção. Então, o meu objetivo inicial foi esse, fazer psicologia. Fazer Então, você vê que foi psicologia. do Do nada. nada. Nunca imaginei que, né, que eu seria psicóloga. E naquela época, tem um tempo aí já. Naquela época, a psicologia não era tão reconhecida como é hoje. Então, Sim. fazer psicologia. Para que fazer psicologia? Pra cuidar de doido, já ouviu essa? Já, para cuidar de doido, você não vai ganhar dinheiro, imagina psicólogo. E não era valorizado mesmo, Uhum. né? Mas, enfim, eu fui porque eu tinha esse foco. E logo de cara, assim, no primeiro semestre, eu já me apaixonei, e já sabia que eu queria ser psicóloga clínica. Eu falei, Já no nossa, início. já no início, né? De cara, assim. Falei, bom, quando eu terminar, são 5 anos de faculdade, quando eu terminar, eu vou ter meu consultório. Como eu já não era tão nova, porque eu me formei com 38 anos. Uhum. Então, eu falei, bom, fiz os cálculos ali. Falei, eu preciso fazer estágio para Sim, correr contra o tempo. Que eu já entrei na faculdade, já estava com 32, sim. 33 anos. E aí eu saí do RH, trabalhava na época numa multinacional, assim, Uhum. e ganhava um salário bem bacana, mas aí eu fui fazer estágio para ganhar conhecimento. Eu lembro que o que eu ganhava mal pagava a minha gasolina. E comecei num CAPS Álcool e Drogas. Aí Caramba. eu falo que eu comecei pela parte mais Mais difícil, difícil, né? muito, né? Comecei a trabalhar com dependência química, é muito complexo, né? E nesse CAPS Álcool e Drogas eu fiquei 3 anos. E quando eu saí, eu fui fazer especialização já em dependência química e conheci a terapia cognitivo-comportamental, porque com dependente químico é uma abordagem que é padrão ouro, assim, funciona muito. Que tem muitos Uhum. protocolos, muitas técnicas ali. Então, eu fui fazer a dependência química, conheci a TCC, e durante esses 3 anos que eu trabalhei ali no CAPES, eu já fazia atendimentos, Nath. Sim. Então, fazia atendimentos, fazia grupos terapêuticos, fazia oficinas, sempre com supervisão, da coordenadora ali do CAPES. Bom, quando eu saí, fui lá e abri meu consultório, né? E trabalhava CLT e no consultório. E aí durante esse percurso todo, trabalhei sempre com dependência química. Então, 2018 foi a última clínica que eu trabalhei. E sempre conciliando CLT e consultório, Sim. CLT e consultório. Em 2018 eu falei, bom, agora eu acho que já dá para eu migrar só para o consultório. Já tinha uma procura grande, eu comecei numa cidade pequena, já era bem conhecida e fui. Saí com medo, claro, do consultório. Falei, e agora, né? Porque salário De ali empreender, né? para empreender, bem ou mal, você tem um salário garantido Uhum. ali no mês. Eu falei, e agora, como é que vai ser se eu sair? Mas eu arrisquei. Uhum. Eu sou grata ao meu esposo, porque quando a gente tem alguém assim do lado, alguém ao lado, eu acho que fica muito mais fácil. Então, ele me deu muito suporte, porque é difícil. Então, eu saí de uma multinacional, fui fazer estágio. Aí eu já tive o apoio dele. Saí do CLT e fui empreender. Já tive o apoio dele também. Então, eu falo no livro também, que a Uhum. vida, apesar de eu ter sofrido, né, é uma história muito sofrida, muito Sim. difícil, mas que Deus, assim, a vida me mandou muitos anjos para poder me acolher, e eu falo que eu sempre aproveitei todas as oportunidades, né? E tô contando tudo isso porque você vai entender quando eu chegar na DBT. Uhum. E aí, bom, saí em 2018 da clínica e fiquei só com consultório. E aí, bom, nesse percurso eu já fiz 7 pós, porque eu nunca parei de estudar. Nunca Né? para, Acho que né? nunca paro, A acho que eu gente segui nunca para de direitinho ali estudar. os ensinamentos da minha mãe, né? Estude, eu não paro. Então, 7 pós, tô sempre, todo ano eu tô em dois congressos, sabe? Eu invisto muito, assim, nessa área da educação continuada. Como você Sim. falou, não dá para parar, Ainda né? mais a saúde mental, né, Rô? Que a gente Exato, vê, ainda mais agora que deu um boom dessa questão, né, de crises, de ansiedade, de depressão. E é uma pessoa, né? Você tá lidando com uma vida, né? exato. Nossa, e depois da pandemia, Sim. aumentou muito essa questão da depressão, ansiedade. E foi praticamente, então eu saí em 2018, uma pandemia veio em Uhum. 2020,
Então, eu já estava com consultório, e aí eu comecei a ter mais procura para atendimento na pandemia, justamente por conta Sim. disso que você falou, né? E o meu consultório começou assim, Nath, procura, 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 procura. Hoje eu tenho lista de espera. Eu sou muito grata à minha Sim. profissão, sabe? E eu amo ser psicóloga, né? E hoje eu vivo da minha profissão, não me arrependo nem um momento da escolha que eu fiz lá atrás, né? Atrás. Só que eu entrei para fazer uma coisa e, E e por eu fazer fui, o a rota da vida mudou mudou. É o completamente. seu propósito, né, É, Rô? é. E Porque olha se não que fosse, eu falo que se não fosse ali o seu propósito, você não falaria disso, né? Quando você fala, a gente vê aqui o brilho nos olhos, mas sim. também não estaria tão bem hoje, né? Então É. é muito disso do propósito, porque é você cuidar de uma vida de uma outra pessoa, é você acolher, né, a dor da outra pessoa que a gente sabe que não é difícil, que tem muitas coisas como você também passou, né? Teve aí a sua infância um pouco turbulenta. Eu também tive, então a gente entende isso, né? Então é fazer com amor, a gente vê que faz com amor. Exato, e dá uma conexão, assim, é diferente de... Eu falo para os meus pacientes, assim, eu não preciso passar pelo que você passou para eu entender, para eu poder e te ajudar. Eu sei te ajudar, mas Uhum. quando a gente passa pela situação, a conexão é É muito maior. maior. Eu olho assim, eu falo, eu sei o que você está Uhum. sentindo, porque eu Sim, conheço este lugar, né? sim. Então, bom, nesse percurso todo, Nath, nesses estudos, e aí eu fiz uma pós, foi em 2014, foi quando eu conheci a DBT, 2014. Eu fiz uma pós ali em análise do comportamento, e aí já conheci a DBT naquela época, e gostei bastante já do modelo, o que que trazia, mas aí ainda fiquei ali, né, mais na terapia no comportamental, Complementar. que eu fui fazer terapia comportamental e análise do comportamento, mas fiquei ali. Já se falavam de terapias de terceira onda, então a DBT é uma terapia de terceira onda, DBT, ACT, terapia de esquema, enfim. Mas eu fiquei com ela ali meio que guardadinha. Falei, um dia eu quero me aprofundar nessa abordagem. Sim. Então, foi o Ô, meu primeiro contato foi sim. aí em 2014. Ô, Rui, você poderia falar pra gente, né, para quem tá nos assistindo, o que que é a DBT? Né, para quem não sabe o que é, como eu não sabia também o que era, né? Eu achei bem diferente. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que que seria, para que lado que ela vai, né? Uhum. Tá, a DBT, o maior foco dela, e como você abriu, né, Uhum, falando aí o tema da nossa conversa hoje, o maior foco é ajudar as pessoas a construírem uma vida que vale a pena ser vivida por uhum, elas, tá? E a DBT, como ela tem bases científicas, então ela é uma das abordagens que mais ajuda os pacientes, assim, de alta complexidade, Nath. Então, tá. pacientes que têm automutilação, Credo. pensamentos, né, pensamentos suicidas, enfim, crises suicidas. E começou com a Marsha Linehan. Olha que Que interessante. legal. Lá pelos anos 80, mais ou menos, tá? Ela é borderline, então ela tem transtorno de personalidade borderline. E ela ficou internada, então ela tinha muita tentativa de suicídio, automutilação, e ela ficou internada durante muito tempo. Se não me engano, acho que quase 2 anos ou um pouco mais de 2 anos, tá? E Uhum, quando ela saiu de lá, ela descreve como um inferno. Ela saiu de lá e ela disse assim: bom, uma missão. Eu vou ajudar as pessoas a nunca passarem pelo que eu passei. E ela foi desenvolver a DBT. Ela foi tá. estudou, né? Ela nossa, é muito reconhecida, tá? Na DBT, assim, porque ela que iniciou mesmo. E ela foi estudar e ela montou o quê? A DBT, ela é como se fosse um programa. Sim. É um ensino. Tem os módulos, tá? Trabalha habilidades para a pessoa conseguir lidar com emoções difíceis, relações complicadas. E surgiu inicialmente para ajudar o paciente borderline e pessoas que eram difíceis de serem tratadas também, eram muito refratárias ali ao tratamento. Então, a DBT ela tem uma estrutura muito bacana. Então, além de protocolos, né, formulários que a pessoa leva para casa, Sim. ela pratica durante a semana, né, todas essas habilidades. Então, tem aí os grupos, eu não sei em que momento que você vai querer saber, assim, do funcionamento, mas ela Uhum. surgiu com a marcha.
É, o objetivo é ajudar pessoas, né, principalmente quem tem transtorno de personalidade borderline e pessoas que têm muita desregulação emocional, Nath. Muita desregulação emocional. O que que é desregulação É emocional? isso que eu ia te perguntar, né? Porque hoje a gente tem muita terapia tradicional, mas assim, Uhum. como identificar que eu tô ali com esse desregulamento emocional? Uhum. A desregulação, assim, eu sinto a tristeza, eu sinto raiva, eu sinto Uhum, angústia, você também sente. sim. Quem tem, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, eles sentem, mas eles sentem numa intensidade muito grande. E eles demoram para se regular. Quem tem muita desregulação emocional, e não só o border, tá? Porque eu não quero ficar Uhum, focando só no border, porque muitas pessoas, mesmo não tendo transtorno de personalidade borderline, tem sim. muita desregulação emocional. Ainda mais, eu acho, ainda mais nos dias de hoje, né, Rô? Uhum, Eu falo exato. a ansiedade, o estresse, a depressão, desregula a Isso, gente aí, que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente tem. Se é ansiedade, se é depressão, o isso. que que é, né? E o que que é uma desregulação? Exato, o que que é uma desregulação emocional, Nath? Então, por exemplo, eu imagino, eu tenho uma sensação, não precisa nem ser, tá? Uma Uhum, ameaça real. Eu posso ter uma sensação de que eu vou ser abandonada pelo meu esposo, tá. né? E aí eu começo a entrar em desespero. Eu começo a ficar com muito medo do abandono, né? Uhum, E aí né? Aí eu começo a sofrer, aí eu começo a ficar angustiada, começo a ficar desesperada. Eu me desregulo emocional. emocionalmente. Então eu saio da minha mente racional e eu vou para a minha mente emocional. Eu não consigo mais raciocinar. A partir daquele momento eu passo a ser agida pelas minhas emoções, tá? Então nesse momento eu posso ir lá me cortar, né? Porque quem tem desregulação emocional muitas vezes faz isso. O border, principalmente, Uhum, ele se automutila, pode tentar suicídio, pode fazer qualquer coisa. Ou seja, a pessoa desregula porque ela não consegue lidar com as emoções que ela está sentindo. Então, ela busca recursos, algum tipo de recurso, para poder aliviar. uhum, Você entende que é diferente? sim. Eu sinto raiva, eu lido com a minha raiva, eu entendo a minha raiva, eu volto rapidamente da minha desregulação, eu volto para a minha mente racional e eu consigo encontrar uma forma de lidar com a Com aquilo. situação, com aquilo. Quem desregula, não consegue. Ele busca outros meios, na verdade, ele quer aliviar o que ele está sentindo, fugir do que ele está sentindo. Eu quero tirar. Eu não lido com o que eu estou sentindo. Entende? E isso é uma Uhum, desregulação emocional. Eu senti algo e não consegui lidar e não consegui voltar novamente para minha uhum. base. E Rô, por que que você assim decidiu ir para esse, né, esse rumo da DBT aí, saindo um pouquinho da terapia cognitiva comportamental? Por que que você quis ir? Porque é um pouco mais complexo, né? Você tem que estudar mais, você tem que entender mais, igual você falou, ter essa desregulação assim, que a pessoa não consegue voltar. Por que que você decidiu trabalhar justamente com a DBT? Porque é o público que eu mais me identifico. Porque Ah, por muitos momentos eu também passei por desregulação emocional. E aquilo que eu falei para você, com uma história difícil de vida que eu tenho, não tem como não deixar sequelas. uhum, Então, em muitos momentos eu também me desregulei. E quando eu conheci a DBT, eu falei, nossa, olha que coisa incrível. É que dá sim, é possível ajudar as pessoas a lidarem com isso, porque é bem diferente da terapia tradicional. Que a sim. terapia tradicional é aquilo, vou trabalhar a sua história de vida, infância, vou te escutar, enfim, ali é uma situação completamente diferente na DBT, porque nós Uhum, formamos grupos, né? Porque a sim. estrutura é essa. Você forma grupos em treinamento de habilidades, que você tem os módulos ali, tem um módulo, por exemplo, de regulação emocional, tolerância ao mal-estar, Ah, mindfulness, que é eu estar no momento presente, no aqui e agora, o que está acontecendo com o meu corpo, por que, que eu estou sentindo isso aqui, o que, que eu faço com isso aqui, sem tentar mudar, tá? Sem tentar mudar ou julgar o que eu estou sentindo. E treinamento de efetividade interpessoal, porque
tem muitas pessoas também que não conseguem ser efetivas nas relações. Sim. Então, a DBT, o border principalmente, eles têm relações muito conturbadas, relações que duram pouco. Então, a gente também ensina habilidades sociais para que ele consiga ser mais efetivo, sabe, nas relações também. Então, a estrutura de um grupo DBT são mais ou menos 24 encontros, que dura mais ou menos uns 6 meses, que é um De grupo tratamento, de seria o tratamento. tratamento. Então, e não é um tratamento, Nath. Tá. Ele é um treinamento. Essa que é a Treinamento. diferença da Da terapia tradicional. A terapia tradicional a gente trata. Agora, a DBT a gente treina. Aí você Legal. oferece ferramentas para a pessoa conseguir lidar sozinha com a aquilo. desregulação emocional dela. Olha que interessante. Que legal. Porque o maior foco, eu falo que nós somos meio obsessivos, tá? Quem trabalha com DBT é meio obsessivo, que a gente quer que o paciente, que a pessoa se livre da gente, né? Que caminhe sozinho, porque a Que gente não quer fica na ninguém dependência, né? dependente, exatamente. E que ele consiga, que ele aprenda e consiga aplicar as habilidades na vida dele, sem precisar do terapeuta. Rô, e para quem especificamente, para qual público seria a DBT? Seria, né, como você comentou, o borderline, pessoas que têm pensamentos suicidas, tem mais algum? Já aconteceu de alguma vez algum cliente seu, cliente ou paciente que você chama? Eu chamo paciente. Paciente, tá. Já aconteceu de algum paciente seu chegar assim para você, olha, Rô, eu já passei por terapia, já passei acho que por todas as terapias e não resolveu, eu sinto que não resolveu o problema que eu tinha, eu não conseguiu descobrir. Já teve algum paciente seu assim? Já, isso é muito comum, Aham. porque depende, e não tem assim a ver com a abordagem, porque todas as abordagens elas funcionam, mas às Sim. vezes aquela técnica ela se encaixa melhor ali para aquela pessoa. Já ouvi bastante no consultório isso, sim. E aí, quais são assim os perfis que você mais atende hoje no dia a dia? Olha, como você falou, ansiedade, eu Uhum. tenho muitos pacientes, né, com um grau, assim, muito alto de ansiedade, relacionamentos, problemas, não relacionamentos conjugais, sociais, enfim. Mas a maior parte dos meus pacientes são pacientes que apresentam maior desregulação emocional. Emocional. Como você falou, por que você escolheu? Primeiro, porque eu passei por isso, eu tenho uma conexão muito grande, assim, né, com essas pessoas. E como eu conheci a DBT, eu falei, nossa, com isso eu quero trabalhar, eu quero ajudar essas pessoas com essas ferramentas aqui. Tanto é que agora eu comecei a fazer a divulgação no Instagram. Eu estou numa mentoria aí faz um tempo também. Sim. E comecei a fazer agora a divulgação dos grupos. Eu vou montar meu primeiro grupo agora de DBT. E aí, como que funciona? É em grupo mesmo? Igual você falou, você gosta de trazer essa questão do paciente e depois não depender de você, né? Ele mesmo conseguir ali manter. Tem um prazo, você falou 6 meses, é o tempo que a pessoa consegue já ficar bem. Eu não vou dizer para você ficar bem. Ele vai aprender as habilidades. Tá. É um grupo, né, que tem começo, meio e fim. Então, são esses 4 módulos. Então, efetividade interpessoal, tolerância ao mal-estar, regulação emocional e mindfulness. Então, ele fechou esse ciclo dos módulos, acabou o grupo. Então, é assim que funciona. É um encontro por semana, 1h30 de encontro. E a gente vai aplicando toda a ferramenta que a DBT traz, tem os formulários, e a pessoa vai aprendendo durante esse treino. É como se fosse uma sala de aula, Nath. Sim. É como se fosse uma sala de aula. Então você está aqui, não fala, bom, hoje nós vamos trabalhar tolerância ao mal-estar. Aí eu apresento tudo que tem da DBT relacionado ali. Vou apresentando, porque o módulo a gente fica algumas semanas, né? Não é num dia só que você termina tudo. Então você vai. Então trabalhamos tudo de regulação emocional, por exemplo, aí a gente muda o módulo. E aí a pessoa ela vai praticando ao longo da semana aquelas habilidades que ela aprendeu. Aí no próximo encontro a gente faz a revisão, a gente retoma o que foi ensinado, apresentado na semana anterior.
a gente tem um feedback rápido ali dos participantes, e aí a gente vai seguindo até terminar aquele módulo, tá? Então, você vê, não é um grupo terapêutico, é um grupo, assim, que é um grupo... É um grupo bacana, porque tem muita união, porque ali tem colaboração, as Sim. pessoas acabam falando um pouquinho, mas não terapeuticamente da história de Aberto, vida. né? Mas trazem, essa semana aconteceu isso, eu usei tal habilidade. E tanto é que o grupo é pequeno. A gente não pode ter um grupo muito grande, porque, imagina, são pessoas que sentem muito, têm Muita dor, né? emoções intensas, né? Então, a gente precisa ter um grupo pequeno. Eu vou trabalhar inicialmente com 10 pessoas, a gente pode trabalhar até com 12. Eu vou fazer o grupo de 10. E sou eu e mais uma treinadora. E você vê, eu não sou terapeuta, eu sou treinadora DBT. Então, você vê que é completamente diferente da da terapia. psicologia, da terapia. Exata, não Terapia em si. psicologia, da psicoterapia. É diferente. Legal. Então, sou eu e mais uma colega, que é do Rio de Janeiro, e eu sou aqui de São Paulo. E nós vamos fazer online, que aí você pode atender, pode ser feito online. A maioria das pessoas, né, hoje acabam é a fazendo. maioria online. Uhum. Ô, Rô, e por que que essa abordagem, no seu ponto de vista, ganhou tanta relevância no mundo, né? E se mostrou tão eficaz em caso de desregulação emocional e comportamento suicida? Por quê? O que acontece? A DBT, ela trabalha com o caminho do meio, né? Então, tem aqui, primeiro que ela tem a base científica, então é baseada em evidência, tem muitos protocolos e formulários, tá? E ela trabalha, por exemplo, vamos pensar em aceitação e mudança. Então, primeiro é o quê? Vamos pensar na eficácia. Então, quando eu estou desregulada, eu estou com foco só naquilo. Eu penso que aquilo acabou, eu não consigo sair disso, né? Agora, quando você passa a aceitar, tá? Eu aceito que eu estou triste. Eu aceito que eu estou triste porque eu posso ser abandonada pelo meu marido, tá? Mas olha só a mudança. Mas eu não preciso me machucar para poder acabar com o meu sofrimento. Eu posso me regular, eu posso me acalmar e encontrar um caminho do meio para poder lidar com essa situação. Então, a DBT, ela traz, sabe, aceitação e mudança. Eu aceito que eu estou sentindo aquilo, mas eu não preciso me destruir porque eu estou sentindo aquilo. Esse é fundamental. E também traz essa dialética, aí que entra a dialética da DBT, que eu já estou, a gente parte do princípio assim, todos nós fazemos o melhor que nós podemos, você concorda? Sim. Você faz o melhor que você pode? Todos os dias. Todos os dias. Mas a DBT, ela traz assim, mas você pode fazer melhor ainda. Você já faz muito bem, mas você pode fazer melhor. Então, você não precisa se destruir. Entende? Você pode fazer melhor. E trabalha muito com validação, porque as pessoas são muito invalidantes, né? E não é porque, né? Não é por mal. Às vezes você chega, o filho chega em casa atrasado da festa. Aí você fala assim, por que você chegou? Eu falei para você chegar às 10, chegou meia-noite. Você não pergunta, o que aconteceu contigo? Por que você chegou a essa hora? De repente, sei lá, ele pode ter sido assaltado. Ele passou mal. Então, você perde a oportunidade de saber o que aconteceu. Ou seja, a gente se torna muito invalidante nesse momento. Você entende? Então, é diferente você chegar e falar para o seu filho, eu entendo, tá? Por que você chegou atrasado? Eu combinei uma coisa com você e você demorou para estar aqui. Olha, porque aconteceu isso, aquilo. Entendi. Só que aí, olha que interessante, a validação, quando você valida, não quer dizer que você concorda com o comportamento da pessoa. E isso tudo tem a ver com a pergunta que você me fez. Por que que tem tanta relevância? A validação é uma das ferramentas, assim, ouro na DBT. Tá? Porque a gente valida o comportamento da pessoa, mesmo você não concordando, mesmo sendo um comportamento que você odeia, mas você valida. Entende? Você valida, mas aí você, tudo bem, mas aí você traz um outro caminho para ela. Outro olhar, né? Exato. Eu ouvi um professor meu dizendo assim uma vez, tá? De repente um paciente chega no seu consultório alcoolizado. Aí você fala para ele assim, olha, você chegou alcoolizado, eu não combinei com você que é alcoolizado, nós não poderíamos fazer as sessões? Você vai super invalidar, você vai ser muito invalidante com essa pessoa, você concorda, Nath?
Com certeza. Agora, olha que diferença a validação. Você chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu tô vendo que você não tá tão bem. Eu não quero piorar a sua situação, não quero ficar falando de coisas aqui que vão deixar você pior Já tá, né? do que você já está. Vamos fazer, ó, você vai para casa, você descansa e amanhã a gente pode se falar. E aí na sessão você retoma com ele, o que aconteceu? Não é diferente? Seria trazer mais um pouco, além da validação, essa humanização? É trazer a validação, porque principalmente quem tem desregulação emocional, quem tenta suicídio, o que eles sentem depois, geralmente? Culpa? Culpa, vergonha, né? E aí ficam ali, por que que eu fiz isso? Como que eu vou encarar as pessoas? Arrependimento, muitas vezes, né? E tem muitas pessoas que julgam. Nossa, você tem Demais. tudo. Você tem tudo. É, Você tem casa, você tem marido, você tem isso, você... Como assim você fez isso? Isso é muito invalidante, não é? demais. É diferente de alguém chegar para você e falar assim, o que que aconteceu? Por que que você fez isso? E eu tô aqui para ti, eu tô aqui para te ouvir. E aí você olha, eu quero deixar muito claro que validar não quer dizer que você está concordando. Ah, mas aí você fala, tá, eu estou validando o que você sente, mas vamos pensar em outros caminhos de você lidar com isso. Então, por exemplo, eu não preciso me Uhum. destruir, tentar o suicídio ou me Mutilar. automutilar. Eu posso usar uma habilidade da DBT para me acalmar, né, ficar novamente na minha base ali e aí lidar com a situação. Faz sentido, assim? Você Faz, consegue compreender? faz todo. É porque é o que você falou, né? Na verdade, hoje, principalmente nesses casos de suicídio, tem muito julgamento, né? Da população em si, né, Rô? Tem. Então, trazer, igual você falou, não é concordar com aquilo, mas é validar até por conta dos sentimentos da pessoa, porque a gente não sabe o que que o outro tá passando, né? Não sabe. E olha, Nath, todo comportamento é válido. Você pode não concordar, mas tem um motivo daquela pessoa estar agindo daquela maneira. Seria um gatilho, alguma coisa assim, para que vem assim, poderia vir algum gatilho de alguma situação que faz a pessoa ter essa desregulação de emoção? Gatilho, por exemplo, é esse que eu te falei, né? Então, a pessoa. Bom, o border, por exemplo, a maior dor é a dor do abandono. Eles não suportam imaginar que vão ser abandonados. Então, esse é o gatilho. Uhum. Então, eu já tive, né? Eu já tive paciente que, quando se sentia, imaginava que iria se sentir abandonada, o que que ela fazia? Ela ia lá e tentava suicídio, todas as vezes. E com a DBT, ela aprendeu a se regular. E tem muitas técnicas. Você quer que eu fale? Pode falar, pode É? falar. Então, por exemplo, situação de perigo na vida, assim. A gente corre, a gente fica paralisado ou a gente luta, Uhum. né? Então, ou seja, o nosso corpo, ele se prepara para fazer alguma coisa. Então, uma ameaça de abandono, tá? Eu posso brigar com meu marido, por exemplo. Estou dando exemplos, tá? Porque Sim. eu estou usando meu marido como exemplo. Eu posso brigar muito com ele, tá? Então, você não me atendeu, eu liguei, você não me atendeu, mandei mensagem, você não respondeu, estava online. Aí eu estou lutando contra o abandono. Eu posso ficar resignada, paralisada, começar a ficar triste. Triste, ele vai me deixar, ele não me ama mais, ele não quer ficar comigo mais, eu não sou importante para ele mais. Ou então eu posso ficar evitativa, ele não me atende, aí o que que eu faço? Eu começo a ficar fria, eu começo a ficar estranha com ele. Então, são estilos de enfrentamento, né, para aquela situação de perigo, tá? Uhum. Então, e nesse momento pode vir o quê? Eu posso entrar em desregulação. Isso seria um surto. É um surto emocional, digamos assim, Uhum. vamos chamar assim. Eu posso começar, meu coração começa a disparar e o nosso corpo, fisiologicamente, ele se altera, porque a pupila dilata, porque a gente precisa se preparar para aquela situação de ameaça, tá? Uhum. Então a adrenalina vem, o coração dispara. Aí você fala, o que que eu vou fazer com essa situação, então? Aí eu posso ir lá e me machucar, eu posso tentar me matar, eu posso bater. Ao invés disso, eu posso pegar, por exemplo, uma bacia de água, e é uma das dicas, tá? Uma das habilidades que a gente chama de TIP na DBT.
uma bacia com água gelada. Aí você, eu falo, ó, prende o cabelo, né? Uhum. Porque você vai mergulhar o teu rosto dentro da bacia com água gelada. Prende a respiração, tá? Segura, e aí você mergulha mesmo, tá? De modo que pegue aqui, ó, Uhum. assim, aqui, tá? A água. E você fica o máximo que você conseguir, com o rosto dentro mergulhado ali na bacia, tá? Aí você tira. É para fazer isso de 10 a 20 minutos. Cara. Então, no Mas mínimo, vai parando, vai intercalando. isso, Ou vai. tu tem que ficar lá dentro Não, do Nath, ainda. vídeo. Aí eu vou continuar. Não, você vai assim, tá? Você coloca o rosto, levanta, Sim. segura de novo e vai. Vai, tá? Você vai fazendo isso de 10 a 20 minutos. O seu corpo, ele se regula novamente. A adrenalina baixa, você se acalma. E nesse momento você fala, tá, e agora? O que que eu faço? Eu vou me machucar lá? Com certeza não. Você vai já começar a raciocinar de novo, porque você saiu daquele estado emocional. Emocional. O teu corpo, ele já se acalmou, ele já entendeu que o perigo passou. Entende? E aí você vai conseguir ir para essa mente racional e uma mente sábia, que é o ideal, que é um da DBT também. A gente tem a mente emocional, a mente racional, a mente sábia. E a mente sábia é aquela sabedoria interior mesmo, que é quando a gente toma assim, as melhores decisões, quando a gente está em mente sábia. Imensa. Uhum. Aí eu vou lá e posso conversar com meu marido. Poxa, eu, né, mandei uma mensagem, você não me respondeu. O que aconteceu? Ah, eu estava numa reunião, sei lá. Entende? Mas a Uhum. desregulação a pessoa não consegue fazer isso. Por isso que a DBT ajuda, ela ajuda a pessoa a se regular. Acho que a pessoa fica até um pouco cega, né, Rô, com essa questão de nem Fica. saber o que fazer ali na situação. Fica, Nath, porque ela está tomada pelas emoções. Não tem racionalidade ali. Você acredita, assim, né, essa questão do suicídio, que a pessoa ela chega a se suicidar, seria por conta das emoções? Olha, depende do caso. Uhum. O que nós sabemos, o que os estudos mostram, ah, quem tenta suicídio, na verdade, não é porque ela quer acabar com a vida dela. Ela Uhum. quer tirar o É a sofrimento, dor, né? ela quer tirar a dor. Entende? Então, assim, depende da situação, mas nesse momento ela está muito desregulada emocionalmente. Nesse momento a pessoa está num sofrimento absurdo. Ela não consegue ver caminhos, ela não consegue ver saída. Então, a Sim. única saída para ela naquele momento é o suicídio. É que a gente vê muito. Eu perdi minha mãe pro suicídio, né? Quando eu tinha 12 anos. Então, assim, eu sempre tentei entender o que que se passa, mas eu sei que é muito essa questão da dor, né? De você tirar aquela dor. E a gente vê hoje em dia, né? Principalmente depois da pandemia, toda essa questão do aumento da depressão, da ansiedade e muitos jovens, né, Rô, tentando suicídio, se suicidando aí Primeiro, também. eu sinto muito, tá? De verdade, Obrigada. pela sua perda, porque, como eu te falei, eu já estive num lugar de dor e eu sei quanto é difícil isso, tá? Uhum. É verdade, é muito genuíno. Sim. E é isso, a gente não. A pessoa quer tirar o sofrimento, quer tirar a dor. Não tem assim, sabe? Aham. Ela quer tirar aquilo, ela não vê saída, Nath, ela não vê caminhos. Acredite. E é muito isso também, né, Rô? Eu acho que dos profissionais, né? Igual isso foi em 2008, quando minha mãe, né, se suicidou. Então não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje, Sim, né? Que sim. hoje tem. As pessoas ainda julgam, né? Tem esse julgamento da sociedade de achar que a depressão é uma frescura, a ansiedade, infelizmente ainda tem, mas a Tem. gente já tá trazendo muito, né? Principalmente depois tem muito hoje, né, a questão de trazer essa conscientização, né, da saúde mental. Hoje, igual você falou, né, na sua época as pessoas falavam assim, poxa, você vai ser psicóloga, psicóloga não dá dinheiro, você vai cuidar de dor. Exato. E não é, né? A Não. saúde mental também é um autoconhecimento sobre É, nós, sobre o que a gente quer, sim. sobre as coisas que muitas vezes a gente passou na infância, tem um trauma ali. Então é trazer muito essa consciência. E eu falo também ficar atenta, né, Rô, aos sinais aí, né, que às vezes, né, os pais que estão nos assistindo, né, acontece muito em jovens hoje em dia, né, Rô, de já ter essas questões já logo no início, né?
Sim, dificuldade em lidar com o não, com a Uhum. frustração. E como eu estava falando agora há pouquinho, ao invés de julgar os pais, principalmente, ao invés de julgar o filho, tentar entender. Antes de julgar, Uhum. perguntar por quê, sabe? E muitas vezes, né, os pais não fazem isso, não é por mal, não, porque estão ali na missão de educar. Então, meu filho não Sim, pode fazer isso, tá me desobedecendo, não. Então, o que que vai acontecer? Mas uma pergunta simples, sabe? O que que aconteceu? Por que que você fez isso? E isso pode trazer uma conexão, assim, absurda, tá? E para as pessoas que têm ideação suicida, lidam com essas emoções intensas, Nath, o que eu sempre sugiro, e quando a gente fala do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao uhum. suicídio, tudo começou eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era um jovem que era super feliz, ele tinha acho que um Mustang amarelo, por isso que, Sim, né, Setembro Amarelo. exatamente Setembro Amarelo, e ele se suicidou. E aí, como assim, né? E aí o slogan do Setembro Amarelo é o quê? Peça ajuda. Então, antes de fazer, peça ajuda, né? Antes de pensar em fazer qualquer coisa, peça ajuda. Porque aquele momento, ele é muito rápido e ele passa. Então, É quando você tem... segundos, né? São segundos. E quando você tem uma rede, sabe, de apoio, então um grupo, um terapeuta, pais ali presentes, sabe? Ele sabe que ele pode contar. Que naquele momento que ele está sentindo aquelas emoções intensas, ele tem alguém que ele pode sentar e pedir ajuda e falar sobre o que ele está sentindo. E para isso precisa ter essa abertura, né? Esse Sim, canal aberto, sem julgamento, sem julgamento. sem invalidação. Né? Por isso que E você preferiu até trabalhar aí no grupo DBT, Rô, por conta, né, desse contato também da pessoa estar mais em contato com outras pessoas que possivelmente pode estar passando pela mesma situação. tem a identificação, tem porque Uhum. as pessoas têm muita vergonha, né? Tem esse julgamento. E ali no grupo ela tá com os iguais, digamos assim, com pessoas que Sim. também passaram pela mesma situação. E a estrutura, sabe, da DBT é bem bacana, Nath, porque para a pessoa entrar, fazer parte do grupo, primeiro ela precisa estar em terapia individual, Uhum. né? Isso é muito bacana, eu também gosto muito dessa estrutura da DBT. Então, a pessoa tem que estar em terapia individual, e aí ela tá para poder entrar no grupo, tá? Poder entrar no grupo, porque Sim. o terapeuta ele precisa incentivar essa pessoa, motivar essa pessoa a praticar as habilidades, né? Durante a semana, a generalizar o que ela aprende no grupo. Tá? Tem o coaching telefônico, ou seja, o treinador, então eu vou ser treinadora, Sim. né? Eu vou estar disponível para os meus 10 alunos. Sim. Então, aí você fala assim, Rô, mas aí no momento de crise deles, tá? Eles vão poder entrar em contato comigo, eles vão poder entrar em contato. E aí eu deixo muito claro, naquele momento, às vezes eu não vou conseguir te responder naquele momento, mas assim que eu conseguir, eu entro em contato, eu te ligo, a gente conversa, né? E por quê? Não é que você vai orientar, faça isso ou faça aquilo, você vai lembrar a pessoa de usar as habilidades que ela Que ela aprendeu. aprendeu. Exato. E tem o grupo também de consultoria para os terapeutas, porque como a gente lida com casos de alta complexidade, nós também precisamos estar motivados para continuar. É porque eu falo, é muito pesado, né, Rô? É Uhum. muito pesado. Eu Sim, acho que assim, o pessoal fala assim, ai, quem é psicólogo, quem é terapeuta, não precisa de terapia, é o que mais precisa, né? com certeza. Eu faço terapia desde o meu primeiro ano de faculdade. Eu faço terapia, eu faço supervisão. Supervisão, eu discuto os meus casos com uma supervisora que eu escolhi, sempre da abordagem, né, que eu Sim, trabalho. Às vezes tem alguma coisa, né, Nath, que, sei lá, não estou conseguindo ver ali, a gente está enviesado, aí tem sim. uma outra profissional que me ajuda a fazer aquilo. Então, o grupo de consultoria na DBT, que é essa estrutura, tá? Uhum. Então, fazer terapia, entrar no grupo DBT, aí tem o grupo, e tem o coaching telefônico e o grupo de consultoria para o profissional, que é toda semana a gente tem que fazer. Toda semana a gente se reúne para poder. E eu posso também, inclusive, levar um caso no meu grupo de Uhum. consultoria.
nossa, tô com um caso assim, tá super difícil. A gente pode levar um tema, por exemplo, de burnout. Eu tô sentindo aqui que eu tô entrando em burnout, eu não tô conseguindo, eu tô com uma carga muito grande. Então, esse grupo é um grupo que apoia o profissional. Eu falo que é aqui, ó, cuidando de quem De cuida. quem E é cuida. fundamental, tá? Para você fazer a DBT tradicional, é essa Essa estrutura. história. É essa estrutura. Sim. Ô, Rô, você poderia compartilhar com a gente algum exemplo prático de como uma habilidade, né, aprendida aí no grupo pode transformar aí a rotina emocional de quem está participando? Por exemplo, eu trouxe, né, um caso de uma pessoa que eu atendi, uma paciente de muitos anos atrás. Hoje, ela consegue, então, ela participou do grupo, ela fez todos Uhum. os módulos, fechou o programa direitinho. Quando ela se sentia, ela tem diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e tal. Então, quando ela sentia que ela ia ser abandonada, deixada, né, na época pelo namorado, Uhum. qualquer pessoa, não importa, pode ser namorado, pode ser pai, pode ser amigo, pode ser qualquer pessoa, tá, Nath? O que que ela fazia? A primeira coisa é que ela ia tentar o suicídio ou se machucar. Hoje ela usa as habilidades. Hoje ela consegue, ela coloca já o rostinho na água. Então ela já me falava naquela época. E de vez em quando a gente pede, né, o paciente, manda notícias, me fala como é que você tá. Sim, Então ela tá bem. Então as habilidades de fato, elas elas funcionam. funcionam, elas E funcionam. também, e depende muito aí do paciente levar a sério essa questão de participar do grupo, participar das aulas, entrar em contato com você, né, com quem está ali ministrando o curso, né, o treinamento, para ela também sair, né, desse lugar onde ela está. Faz toda a diferença, Nath. Toda, porque é um trabalho colaborativo, Uhum. onde nós fazemos a nossa parte e a pessoa faz a parte dela. Mas para que ela também consiga pedir ajuda e estar presente toda semana, ela precisa sentir que ela é Acolhida. acolhida, que ela é Uhum. validada, ela precisa realmente sentir pertencimento naquele grupo, né? Então, isso a gente faz logo no início. Né? A gente faz os primeiros encontros assim, Uhum. então, de apresentação. Né? Então, tem a conexão do grupo, porque senão, se ele não se sentir seguro naquele espaço, ela também não vai conseguir nem falar e nem vai fazer sentido para ela estar ali. Mas é Sim. fundamental que a pessoa cumpra, né, o programa direitinho para poder conseguir ter eficácia, levar para a vida, né? Ô, Rui, já aconteceu com você? Porque a gente sabe, né? Muitas vezes as pessoas iniciam um tratamento e às vezes no meio do caminho ali desiste, porque não é uma coisa fácil, né? Você olhar para tudo isso, você olhar para a dor. Já aconteceu com você isso também, de algum paciente começar e desistir ali no meio do caminho? Mas aí você está falando mais na psicoterapia, no consultório? Isso, tanto no consultório e no grupo, como que é? Você tem desistência No ou o não? grupo eu ainda não tenho essa experiência, porque Aham. eu vou começar agora, Sim, o primeiro. Então, mas já ouvi, sim, casos. sim, Eu tenho pacientes que eu encaminho para grupos. tá. E tenho pacientes que desistem no meio do caminho. No seu ponto de vista, né, como psicóloga, neuro, por que que muitas vezes as pessoas no meio ali do caminho desistem? Como você falou, às vezes tá mexendo em algo que é muito doloroso, às vezes Uhum. não é o momento, às vezes não é o momento também, sabe, de fazer aquilo, e tá tudo bem, tá? Sim, E no consultório também, às vezes a pessoa desiste, e já ouvi até de pessoas, Rosana, eu preciso parar a terapia porque tá muito difícil, tá doendo muito, eu uhum. não quero mexer nisso agora, eu não tô Sim, preparada, né? E aí eu acolho, eu respeito e falo, tá tudo bem. E geralmente eles voltam, voltam. voltam, geralmente eles Ô, voltam. Rui, nesse tempo todo seu, né, de experiência, quais são, assim, os seus maiores desafios no dia a dia como psicóloga, de trazer essa consciência para as pessoas, para os seus pacientes e para quem não entende muito sobre essa questão da saúde mental, às vezes julga. Você tem algum desafio no seu dia a dia? Olha, hoje não mais, apesar, Nath, de que, infelizmente, muitos profissionais da saúde, eles têm muito preconceito, com pessoas que têm desregulação, pessoas que cometem suicídio. Chega no pronto-socorro.
né? Eles, olha, não entendem, Não entende. invalidam demais, né? Então, eu penso que o maior desafio hoje, eu não lido com isso, né, no dia a dia, porque eu tô mais Uhum. assim, no meu No cantinho, seu lá no cantinho. consultório, fazendo os meus atendimentos. Mas eu fico muito triste por saber que existem ainda muitos profissionais de saúde que estudaram para isso, para cuidar do ser humano, para cuidar da dor do outro, e muitas vezes eles mesmos acabam sendo invalidantes, Sim. preconceituosos. Eu acho que isso na saúde mental é a pior coisa para mim, Que você sabe? passa, né, no É. dia, o Agora, um desafio. desafio pessoal meu é Uhum. que eu nunca acho que eu sou boa o suficiente. Estou sempre estudando, estudando, estudando. Mas isso é um mal de psicólogo, tá? Sim. A gente nunca acha que a gente é suficientemente bom. A gente tá sempre. Ainda bem que a gente que a Uhum. gente sente isso, né? Porque isso faz com que eu fique buscando cada vez mais Mais conhecimento. conhecimento. E é uma coisa que eu faço assim. Nossa, isso para mim é primordial. Estudar, sabe? Sim. Me aprimorar. Porque eu estou trabalhando com uma coisa que é tão delicada, com algo tão delicado. Eu trabalho com a dor. Eu trabalho com a dor do outro. E eu Sim. preciso saber, né, como é que eu vou tocar, como é que eu vou lidar com isso, né? E como eu te falei, como eu estive nesse lugar de dor, e tá tudo bem, recentemente um amigo, um colega querido de profissão, ele tentou, aliás, ele se suicidou, né? Ai, sinto muito. Infelizmente. E assim, não é porque nós somos profissionais da saúde, eu sou psicóloga, que eu tô imune a isso. Isento, Eu né? não tô isenta, eu sou um ser humano também. Então, quando eu me deparo com histórias muito difíceis, sabe, de muita privação, de muita Uhum. negligência, automaticamente eu me conecto, porque eu também tenho uma história assim. É quando eu me deparo com pessoas com desregulação, sabe? Eu também me conecto demais, porque muitas vezes eu também já senti isso, sabe, na pele. Então, esse público, para mim, é o que eu mais gosto de trabalhar. Tem colegas que falam, Rosana, pelo amor de Deus, porque tem, né? Como assim? Você gosta de trabalhar com borders? Você gosta de trabalhar com pessoas que têm comportamento Sim. suicida? Eu falo, eu gosto muito. Assim como eu trabalhei com dependente químico, né, por muitos anos, assim, da minha vida, que também sofre preconceito, não é isso, Nath? Sim, E você muito. perguntou em algum momento também se era só para quem tem personalidade de border, Border. Isso. desregulação. Não, a DBT, ela é hoje, no início, ela foi, né, para quem tem Uhum. desregulação, comportamento suicida, automutilação, borderline. Hoje ela já é usada para dependente químico, transtornos alimentares, tá? Então já pode usar para várias outras coisas, assim, que ela Legal. funciona muito. Aliás, eu vou falar uma coisa que é super importante. As habilidades da DBT, elas são para a vida. Efetividade interpessoal. Não é importante, Nath? Sim, Você com conseguir, certeza. né, ter bons relacionamentos, conseguir ser assertivo, fazer Sim. os pedidos e de uma forma que o outro Clara, né? clara, que o outro consiga te atender de bom grado, eu digo, sabe? Você Sim. conseguir se regular emocionalmente. Quem nunca se desregulou? Todos nós, não é? E aí Sim. você saber que você tem habilidades que você pode usar para você sair daquele momento. Mindfulness, né? Você conseguir estar no momento presente, com consciência, né, do seu corpo, o que está acontecendo aqui, o que eu faço com tudo isso aqui. E tolerância ao mal-estar, né? Então eu tô triste, eu tô bravo, o que eu faço com a minha braveza? O que eu faço com a minha tristeza? Então são habilidades para a vida. Sim. Não é só para quem, né, tem emoções Sim. intensas, não. Para todo mundo, né? Para O todos autoconhecimento é nós. bom para todo mundo. Exatamente. E o autoconhecimento, acho que essa palavra que você trouxe, ela é chave. Sim. E aí eu falo que quem tem autoconhecimento consegue fazer as escolhas de uma forma muito consciente, Sim. né? Eu sei por que que eu estou fazendo isso, eu sei de onde vem isso, tá? Sim. Ô, Rô, para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo e se identificou com o nosso tema, com o nosso bate-papo, o que que você diria como uma mensagem aí de esperança e como as pessoas também podem buscar um grupo DBT ou um profissional especializado? Primeira coisa, peça ajuda. Se você tiver. Aí eu posso falar ali, né? Pode. Então, se você estiver passando por uma situação parecida, né, com as que eu coloquei aqui, primeira coisa, peça ajuda. E acredite que todo mundo se desregula. Eu me desregulo, a Nath se desregula, todos Sim. nós em algum momento. Só que algumas pessoas, elas se desregulam com mais intensidade, elas sentem mais.
mas não é vergonhoso, tá tudo bem. Acho que é aceitar, ter autocompaixão. Acho que a autocompaixão é uma coisa tão importante. A gente se tratar com amor, com gentileza e buscar ajuda, saber que é possível você atravessar, sabe? E você pode, ao invés de caminhar por um caminho de espinho, de pedra, você pode passar por isso, por um caminho de grama, assim, sendo acompanhada, e você chega menos machucado lá na frente. E para quem quer conhecer os grupos, pode procurar como terapia comportamental dialética. Tá? Ele pode ser usado, viu, Nath? Tanto para Uhum. DBT, pode ser usado em grupo ou também no tratamento individual. Eu uso muitas ferramentas também com os meus pacientes, tá? Mas é procura na internet, tá? Sim. Coloca lá, terapia comportamental dialética, grupos DBT, tá? Que aí você vai encontrar. E aí é só escolher o grupo realmente, né? Que você vai se identificar e começar a participar. Tenho certeza que, acreditem que essas habilidades que vocês vão adquirir vão ajudar muito, Pra muito, muito vida, né, vocês Rô? conseguirem sair, todas as pessoas conseguirem sair desses momentos difíceis, assim, sabe? Pra vida, Nath. Ô, Rui, deixe sua rede, né, pra gente encerrar aí, deixe sua rede social, onde o pessoal pode estar te encontrando. Também para o pessoal que se interessa em saber mais, né, sobre o grupo que você vai abrir aí, como que funciona, por onde que o pessoal pode encontrar também. E para quem quiser, né, adquirir aí o seu livro, Ah, né, isso. também é onde o pessoal pode Legal. adquirir. Então, o livro é Mulheres na Psicologia. Acho que é só colocar também na internet ali, né? Uhum. Encontra, vai conseguir adquirir o livro. Tá muito bacana. Tem histórias de mulheres muito potentes aqui. E o grupo DBT consegue me encontrar também ali na internet. Uhum. Instagram é rosanaborzan.psi. E eu tô fazendo ali divulgação dos grupos, aí Sim. também tem o link ali na bio que a pessoa pode clicar e fazer a inscrição. E eu tô só esperando, tô ansiosa, né, para conseguir ter minhas 10 mulheres. Inicialmente eu vou fazer grupo só para mulheres, então Uhum. assim que tiver as 10 mulheres eu vou iniciar. Tô bem, bem ansiosa e bem feliz, assim. Legal. Quero te parabenizar, né, Rô, por essa iniciativa aí, por montar esse grupo, por trazer também esse tema aqui no podcast, né, que é muito importante a gente falar sobre saúde mental. Demorou, mas você veio, né? Demorou, mas eu Gente, vim. ela, assim, a Rô, a gente se conhece desde o começo do ano, né, Do ano Rô? Do ano passado. passado. E eu sempre, Rô, vamos falar disso. Ela sempre ali com uma insegurança e a mulher nem trabalha. Ela chegou aqui, Nath, tô nervosa. Eu acho que eu vou atrasar e nem travou, gente, olha só. Então, você viu que não é um bicho de sete cabeças, né? Ah, mas é que você também deixa a gente muito à Ai, vontade, obrigada. né? Muito querida você. Ai, obrigada. Então, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui no Natcast, por trazer esse tema também pra gente. Ah, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Adorei. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse podcast, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.